Irmãos queridos, graça e paz, com temor e tremor na noite deste dia do Senhor, a nossa reflexão ainda é acerca do céu. E o texto é o Evangelho de Jesus Cristo segundo narrou João, capítulo 17, versículo de número 5, que diz assim: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Aqui, meus irmãos queridos, está a oração do profeta, do rei e do sacerdote para sempre, Jesus Cristo. É interessante observarmos que Deus nos criou para a eternidade, mas nós vivemos como que a terra e o presente momento fosse o fim da nossa existência. Por isso que o nosso sumo pontífice e sacerdote Jesus Cristo orou nesta oração monumental que ninguém pode replicá-la. No verso de número 15, ele pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Os puritanos, por exemplo, eram conhecidos como homens que viviam muito afastados do mundo, visto que as suas mentes eram demais saturadas com o céu, pois lá estava o tesouro deles. Isso, meus irmãos, não pode ser dito ou afirmado hoje em dia por muitos de nós, infelizmente, visto que os homens de hoje estão cada vez mais mundanos, isto é, com o seu coração aqui e agora. Não é à toa que o nosso sumo sacerdote, profeta e rei, Jesus Cristo, um homem que teve a mente fora do seu momento, do seu tempo, da sua era, porque vivia sempre saturado de Deus, pensando em Deus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, verso de número 21, ele afirmou que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O resultado, meus irmãos queridos, da mente mundana é uma sociedade cada vez mais antropocêntrica, cada vez mais mundana, apenas tecnológica e terrestre. Tais pessoas frequentam as igrejas e são inseridas nelas, mas são descritas por Paulo em Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19, como inimigas da cruz de Cristo, pois são amantes de si mesmas e do mundo, são inimigas do céu por pensarem só na terra. Creio, meus queridos irmãos, Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, que o antídoto, o remédio para tal atitude é voltarmos nossos olhos agora mesmo, o nosso coração e a nossa mente com todo o nosso esforço para os céus e termos uma nova mentalidade celeste. É isto que Jesus diz em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 12. Se o céu é o nosso destino, nossa verdadeira pátria, a realidade mais magnífica que podemos contemplar, quanto tempo temos passado meditando no céu e no nosso tesouro que agora mesmo está lá por interceder, a interceder por nós. Lá está o teu tesouro, igreja. Isso revelará se você está ou não caminhando para o céu. Ouço muitos dizerem que o que é bom acaba logo, mas meus irmãos queridos, em relação aos céus, eles estão equivocados, porque o céu é eterno. Eis o paradoxo: céu, um assunto tão solene e ao mesmo tempo tão negligenciado. Muitos dizem crer no céu, mas na prática mostram um interesse superficial, domingueiro. Então a pergunta que não quer se calar na noite deste dia é por que o assunto céu é deveras tão negligenciado?
eu destaco 4 possíveis porquês. Primeiro, porque preocupamos demasiadamente com o presente mundo, nos sentimos colonos desta terra, deste momento, achamos que não vamos partir. Sim, uma pequenina moeda pode tapar agora mesmo o sol de seus olhos, sendo ela infinitamente menor e sendo o sol infinitamente maior. Assim acontece, meus irmãos, conosco, assim acontece agora mesmo, porque a terra está muito próxima de nós, nos embaçando de ver o céu e contemplar o tesouro nosso que é Cristo. A realidade do presente tem embaçado a vista de muitos com coisas boas e ruins. Marcos capítulo de número 13, versículos de número 1 e 2. Por que o assunto céu é deveras tão negligenciado? Em segundo lugar, porque ao menos no Ocidente, nesta pátria amada chamada Brasil, nós estamos aparentemente bem. Você tem torneira em casa, meu irmão, minha irmã, você tem interruptor na sua casa, você tem internet, você tem geladeira, comida nas prateleiras. Em relação à maior parte do universo, do mundo habitado, somos relativamente ricos, razoavelmente sadios, sofrivelmente felizes. A vida é doce e sem perceber somos dopados pelo bem-estar e a prosperidade do aqui e agora. As tragédias estão sempre do outro lado do televisor, longe de nós, e nós estamos seguros no sofá da nossa casa, até que a tragédia nos visita. C.S. Lewis disse que a tragédia é o megafone de Deus. Ela nos desperta e nos faz lancinantemente cientes do céu. Uma doença, um exame, um óbito, e em instantes o que não pensávamos agora é assunto que ocupa a nossa mente e o nosso coração. Num instante vemos que o céu já não é algo teórico e muito distante de nós. Por que o assunto céu é deveras tão negligenciado? Em terceiro lugar, por considerarmos como o próximo estágio da vida. Talvez você ache que o céu é algo automático, algo natural na sua vida, que você está sendo conduzido para lá no automático, inconscientemente. O céu não nos atrai, porque muitos têm pintado ele como algo maçante. Apenas descrevemos o céu com harpas, nuvens, mas não detectamos lá o nosso tesouro, Cristo Jesus. Porque o céu é deveras tão negligenciado, o assunto céu é tão escanteado. Em quarto e último lugar, por ser algo formidável demais para nós, talvez por ser um lugar somente para os santos, talvez um lugar magnífico demais, transcendente demais para mim. Evidentemente, meus irmãos, que Isaías 64, versículo de número 4, juntamente com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Mas Paulo continua, o Espírito tem nos revelado, o Espírito tem nos conduzido a pensar nele, em Cristo, nos tesouros que estão agora mesmo em Cristo, a pensarmos no céu, a pensarmos em Jesus. Por que nós devemos pensar no céu? Primeiro, porque muitos nutrem uma ideia de universalismo. Muitos agora mesmo estão pensando que estão indo para lá como os rios desaguam no mar. Eu parafraseio, meus irmãos, esta ideia com Tiago, capítulo 4, verso de número 15. Se Deus quiser, nós iremos para lá.
e moraremos com Cristo no novo céu, na nova terra. Mas se Deus não quiser, meus irmãos queridos, por que devemos pensar no céu? Porque muitos estão nutrindo uma falsa esperança, dizendo agora mesmo, fulano descansou, ok. Como você sabe que fulano descansou de verdade? Só porque ele morreu? A senha, o voucher para adentrar ao céu não mudou, é Cristo, não é a morte. Hebreus 9:27 diz que está destinado a todos morrerem, mas não necessariamente irem ao céu. O caminho para o céu é Cristo, a verdade acerca do céu é Cristo. Por que devemos pensar no céu? Em segundo lugar, porque há muita ideia de novela hoje em dia, há algo enganoso, nocivo, há muita especulação, muita bijuteria, há muito ensino sobre Jesus, sim, mas um Jesus guru, mentor, coach, treinador de homens para viverem apenas aqui e este momento. Há muito ensino, sim, sobre Jesus, que pode te dar paz mental, saúde agora, um emprego melhor, um salário melhor, casa, carro, sucesso, até mesmo ensinar você a educar seus filhos para terem uma vida regalada. Meus irmãos queridos, Paul Tripp diz num dos seus livros maravilhosos que o Evangelho não apresenta bons conselhos, o Evangelho apresenta um bom Redentor, o Evangelho nos apresenta um tesouro. Pensar no céu corrige nosso pensamento acerca do seu anfitrião, acerca do sumo sacerdote, acerca de Jesus Cristo, o nosso tesouro. Leia Colossenses capítulo de número 3. Jesus é o único caminho. João 14, verso 6. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 2 Timóteo capítulo 2, verso 5. Jesus é o único que pode expiar e perdoar pecados. Marcos capítulo 2, versículos 5 e 10. Primeira carta de João capítulo 2. Hebreus capítulo 9, verso 22. Jesus é o único que pode levar você à presença do Pai. Hebreus capítulo 2, versículos 12 e 13. Marcos 9, 7. Ele é o Filho amado de Deus, a quem nós devemos ouvir. Jesus é o único que pode lhe conceder glória. João capítulo 17, verso 24. Jesus é o meu tesouro. E eu te pergunto na noite deste dia, é o seu também? Leia agora mesmo Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. Em terceiro lugar, meus irmãos, devemos pensar no céu, porque pensar no céu nos incentiva ao evangelismo. Sim, pensar no céu nos leva às missões. João capítulo de número 10, versículos 16 a 18. Muitos que desbravaram as missões mundiais foram, ao contemplar esta passagem, o crescimento espiritual também, meus irmãos, é motivado quando pensamos nos céus, a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Leia Hebreus capítulo 12, verso 14, leia a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Ao falar sobre o céu, Jesus está nos amando, nos ajudando, nos consolando, nos animando, nos fortalecendo. Ao falar sobre o céu, Jesus está nos santificando, nos alegrando e nos enriquecendo. Não trapaceie você mesmo, agora mesmo, não se auto-engane, não negligencie esta verdade a você mesmo, não seja tolo, não seja ignorante acerca deste assunto, mas crente.
João capítulo 20, verso de número 27, Hebreus capítulo 3, versículo de número 8, Salmo 95, meus irmãos, lá está o meu tesouro, céu, lá está a glória de Cristo como mediador em sua posição exaltada, lá está Cristo com a mesma glória que ele possuía com o Pai antes da fundação do mundo, enquanto estava entre nós como homem de dores, a sua glória estava velada, como em dia de eclipse, temporariamente a sua glória foi eclipsada, mas lá está o meu tesouro e será visto em seu esplendor e glória. O puritano John Owen afirmou: sua natureza humana, a sua glória será contemplada com alegria e admiração sobrenatural por todos nós. A sua bendita natureza humana, a mesma que ele possuía aqui, está lá, diz John Owen, exaltada em glória. Não podemos entender isso totalmente aqui, mas lá está o meu tesouro. 1 de João, capítulo 3, verso de número 2. Lá está o meu tesouro com uma glória que lhe é peculiar, somente dele. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 41. O Pai deu ao Filho a glória que ele não divide com ninguém. Isaías 42, versículo 8, Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Só desfrutamos disso pela fé, porque lá está o meu tesouro. Se você não tiver algum conhecimento da glória de Cristo aqui e agora, significa que não terá um real desejo de sua presença no céu. Eu termino na noite deste dia. Meu querido irmão, minha querida irmã, IPT bendita, amada Igreja do Senhor, somos medíocres se contentamos apenas com o perdão e a salvação de Deus e não o seu Cristo. A mediocridade em nós se contentamos apenas com perdão e salvação e não com o autor da nossa salvação, com aquele que trouxe efetivamente o perdão de Deus. A gratidão e satisfação com o nosso mediador tem que ser a de tesouro. Nossa fé e amor em Cristo deve nos impelir a colocar nele, em Cristo, acima de tudo. Filipenses capítulo de número 3, versículos de 8 a 13. Novamente John Owen afirmou: quem é que está circuncidado de glória e poder? Quem é que está agora circundado de glória e poder à mão direita da majestade nas alturas? Aquele que foi pobre, desprezado, perseguido e morto por nossa causa. Sim, o que nos amou e se entregou por nós e nos redimiu pelo seu próprio sangue. Bendito Jesus, lá está o meu tesouro. Senhor Jesus, orou o Owen, não podemos te acrescentar nada, nem mesmo a tua glória. Contudo, é uma alegria para nossos corações saber que estás tão gloriosamente exaltado à destra de Deus Pai. Meus irmãos, e desejamos hoje sempre ver esta glória mais completa e claramente como rogastes, ó Senhor, que víssemos e nos prometestes, diz João capítulo 17, verso de número 24, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, hino de louvor, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Uma abençoada semana.
está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está